Olá, sexto ano, tudo bem? Por aqui tá tudo bem, como vocês estão de quarentena. Vamos voltar agora a ter uma rotina normal, né? Que é muito importante para manter a nossa saúde física e mental. Então vamos lá. Eu não sei se vocês lembram onde nós paramos no assunto de filosofia, mas a gente parou na parte que a gente ia começar a falar sobre os filósofos pré-socráticos, que inclusive foi os vídeos que eu pedi para fazerem sobre a intermediária, para a nota intermediária, certo? Então vamos lá. Eu quero que vocês abram um livro na página 416, onde fala sobre a busca pela substância primeira, certo? Vamos lá. A busca pela substância primeira. Os filósofos naturalistas ou pré-socráticos não admitiam a criação do mundo a partir do nada. Eles consideravam que o princípio de todas as coisas estava na natureza. Tudo era formado a partir de um princípio material, chamado de arquê. Bom, existiam dois tipos de... foram separados em dois grupos, esses filósofos. Os filósofos pluralistas e os filósofos monistas. Os filósofos monistas, eles acreditavam que tudo vinha apenas de uma substância. E os filósofos pluralistas acreditavam que tudo advinha de várias substâncias, que todas as substâncias vinham da natureza, certo, gente? Por isso o nome filósofos da natureza. A gente vai começar a falar sobre os filósofos. O primeiro filósofo da Grécia foi conhecido como Tales de Mileto. E ele era um dos filósofos da natureza e ele acreditava que tudo adivinha da água. O Tales procurou explicar a multiplicidade da natureza por meio de apenas um elemento, que segundo ele era a água. Essa substância, a arquê, em maior ou menor quantidade, estaria presente em todos os lugares, onde há a existência dos seres vivos e matéria inanimada, desde sua composição até sua decomposição, certo? Então, o Tales de Mileto, ele tem esse esquema aqui que eu vou ler com vocês e quero que vocês acompanhem. Esse esquema está na página 417. As plantas precisam de água para viver? Sim. Os animais precisam de água para viver? Sim. Os seres humanos precisam de água para sobreviver? Sim. Então, para que exista a vida, é necessário água? Acredito que sim. Então, se para existir vida é preciso existir água, logo a água é a origem de tudo. Era assim que ele explicava porque ele acreditava que a origem de tudo era a água, certo? Agora nós vamos para a página 418, falar sobre o Anaximenes. O Anaximenes, ele era um filósofo natural que acreditava também que tudo adivinha de um único elemento. O elemento do Anaximenes, a arquê dele, é o ar. Para ele, o ar é um elemento físico que corresponde a pneuma. Pneuma é a palavra grega para ar. E essa palavra significa sopro de vida, respiração e espírito. Ele defende que em tudo existe o ar e que o ar se transforma. Quando o ar condensa, ele torna-se visível, primeiro como névoa, depois como chuva e por fim como rocha, formando a terra. O ar, sendo infinito, equipara-se à alma, pois ele anima o corpo e também o mundo, assim como a alma é importante e necessária à vida. O ar é, pois sem ele, a vida não existe. Assim como o Tales de Mileto acredita que tudo é gerado da água, o Anaximenes acredita que tudo vem do ar. Ele acredita que sem o ar não existe isso aqui. O próximo filósofo é o Heráclito. E ele acredita que tudo é dinâmico. Como assim? Ele é um filósofo que a arquê dele é o fogo, certo? Não se pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez nem a pessoa será a mesma, nem o rio será o mesmo. A arquê dele é o fogo porque ele acredita que o fogo se transforma. E assim como nessa frase que eu acabei de ler, ele acredita que tudo que a gente vê e convive se transforma. Como assim? Por exemplo, a ideia do rio. Um rio, nessa frase, um rio não será o mesmo porque um rio ele é fluente.
Ele continua com a correnteza, os peixes vão passando, e aí ele está se transformando a todo momento. O ser humano também. Nós, seres humanos, estamos se transformando a cada momento. Nós estamos aprendendo a cada momento e estamos refletindo e pensando em coisas diferentes. E isso faz com que a gente se transforme. Então, nós não seríamos o mesmo, nem o rio seria o mesmo, certo? Para Heráclito, tudo muda e se transforma a todo momento e nunca permanece do mesmo modo. Por isso, ele se dizia que não podia tomar banho no mesmo rio 2 vezes. O elemento utilizado por ele para justificar a sua teoria é o fogo, a expressão visível da instabilidade das coisas. O fogo é muito instável, né? Para esse filósofo, a realidade é um conflito eterno dos opostos. O ser humano e a natureza buscam constantemente o equilíbrio na instabilidade, a alegria e a tristeza, o bem e o mal, o claro e o escuro. Ou seja, tudo é instável e nós procuramos sempre a estabilidade, certo? O meio termo. E agora nós vamos falar sobre o Parmênides. O Parmênides, ele acredita na teoria do ser. Parmênides falava sobre a identidade e o caráter imóvel dos seres. Enquanto Heráclito afirmava que tudo flui, Parmênides declarava que o ser é e o não ser não é. Vamos lá de novo. O ser é e o não ser não é. É possível interpretar essa ideia do seguinte modo: algo que é e não pode ser o que não é. Pense em um rio. Segundo Parmênides, por mais que as águas de um rio corram, evaporem ou sofram alguma ação humana ou natural, elas permanecerão sempre as mesmas. Elas nunca vão mudar, pois se mudassem, não seria possível conhecê-las. Como assim? Ele acreditava que tudo era aquilo. Por exemplo, independente das minhas ideias, eu continuo sendo um ser humano. Independente das correntezas, das passagens do rio, das passagens dos peixes, das pessoas entrando no rio, ele continua sendo um rio. Porque caso isso acontecesse como o Heráclito acredita, que tudo flui, seria impossível conhecer as coisas. A gente não ia nunca saber a origem das coisas. A gente não ia saber a essência daquela coisa, certo? E aí nós vamos agora falar um pouquinho sobre o Empédocles. O Empédocles, ele tem a arquê dos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Para Empédocles, todos estes são elementos primordiais. Ele dizia que tudo tinha origem da mistura dos 4 elementos essenciais. Essa mistura que ele denominava rizomata, raízes em grego, objetivava, segundo ele, a formação de elementos contrários, o amor e o ódio. O amor tinha a função de unir as coisas, ao passo que o ódio tinha a função de separá-las. Dessa maneira, aconteceria um ciclo eterno de repetição. Para o Empédocles, ele discorda de todos os outros que antecederam ele, e ele é um pluralista, né? Ele acredita que a origem das coisas vieram de várias coisas diferentes, juntando. E aí deu origem a tudo isso. Ele defende que é a mistura dos elementos na natureza que se transformaria em vários outros. Os outros pensadores, no caso, os outros filósofos, eram monistas. Acreditavam que tudo adivinha de uma única coisa. O Demócrito também é um pluralista e ele acredita que as coisas vêm dos átomos. A explicação de tudo depende dos átomos, do vazio e do movimento, concluiu o filósofo. Ele apresenta a corrente dos filósofos denominada de atomistas. A teoria de Demócrito sugere que o elemento primordial é constituído por átomos, partículas inadivisíveis, não criadas, indestrutíveis e imutáveis. Os átomos são percebidos apenas pela inteligência, não pelos sentidos, pois são muito pequenos, minúsculos e invisíveis. Essas partículas formariam todas as coisas do universo, em um processo constante de atração e repulsão. Esse movimento ocorreria de modo ordenado, segundo suas formas geométricas.
Os átomos semelhantes atraem-se e os diferentes repelem-se, movendo-se para a eternidade num espaço infinito e vazio. Os átomos são compostos da mesma matéria, mas diferem em tamanho, forma, peso, sequência e posição. Existem algumas semelhanças e diferenças entre o pensamento do Parmênides e do Demócrito. O filósofo Demócrito concorda com Parmênides no que diz respeito à teoria do ser, mas discorda quanto à ideia de não ser, pois defende que o não ser é o vazio, e o vazio, por sua vez, também é uma forma de ser. Esse filósofo, ele acreditava que tudo era formado por átomos, como nós sabemos que é realmente. Tudo é formado por átomos. Os átomos se juntam e formam alguma coisa. E ele acreditava que o não ser não existia, é o vazio, porque os átomos, quando não existem, é um vazio. E aí nós temos alguns outros filósofos, aqui não explica sobre a arquê de cada um, mas aí nós vamos ler na página 420. Além dos nomes aqui já estudados, outros filósofos também compõem um período classificado como filosofia pré-socrática ou filosofia da natureza, como Anaximandro de Mileto, Pitágoras de Salmos, Anáxagoras de Clazomenas, Zenão de Eleia, entre outros. Gente, esses acompanhamentos que vêm seguido do nome do filósofo, como por exemplo o Anaximandro de Mileto, Pitágoras de Salmos. Esses nomezinhos seguintes são os nomes das escolas de filosofia que eles estudaram, certo? Vamos lá. Suas teorias fazem desse período um momento rico e único no processo de construção do conhecimento científico, que tem suas bases no pensamento filosófico, pensando este que inaugura uma forma totalmente nova de pensar o mundo e suas manifestações. Muitos desses filósofos contribuíram com suas teses para o avanço científico do qual a humanidade dispõe na atualidade, áreas como matemática, química e física, bem como política e ética. Foram contemplados com o pensamento dos primeiros filósofos, de modo que as ideias defendidas e aperfeiçoadas atualmente foram pensadas e discutidas na antiguidade. Eu deixei uma atividade para vocês já na última aula que a gente teve pessoalmente, certo? Que foi a página 417. Essa página eu quero que vocês façam, ela é referente a esses filósofos, e aí nós vamos já debater sobre elas, corrigir, fazer correção na nossa aula ao vivo, certo? Que será na sexta-feira. E qualquer dúvida, anotem que vocês possam me perguntar. Então é isso, gente. Eu espero vocês na aula online para tirar as dúvidas, esclarecer alguma coisa. Tô com muita saudade de vocês e é isso. Beijo!